Você já ouviu falar em pedagogia sistêmica? O que é essa pedagogia sistêmica? Pedagogia sistêmica é a abordagem sistêmica do Bert Hellinger aplicada no contexto educacional, aplicada à escola e a todos os contextos que envolvem a educação. Eu sou o Jean, sou terapeuta, constelador, escritor, autor do livro Introdução à Pedagogia Sistêmica, uma nova postura para pais e educadores. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o nosso curso de formação em Pedagogia Sistêmica. Se você é educador, é professor, diretor, coordenador, é pai de alguma criança, é terapeuta, que sempre está envolvido com essas questões educacionais, que recebe na sua clínica casos relacionados aos contextos educacionais, dificuldades de aprendizagem e tantas outras questões que hoje são muito presentes no nosso dia a dia, e isso acaba te inquietando, o curso de formação em Pedagogia Sistêmica pode trazer luz, pode apontar caminhos que são caminhos diferentes, caminhos novos, novas perspectivas, novas linhas que ampliam o nosso olhar, que ampliam a nossa compreensão para todas essas realidades. O nosso curso ele acontece em 6 módulos. Cada um desses módulos possui 15 horas, sendo que 11 dessas horas são presenciais e 4 horas de leituras e atividades complementares. Esses módulos acontecem em fins de semana, na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia todo. E cada um dos módulos trabalha uma questão específica. Já no nosso primeiro módulo, nós vamos trabalhar as bases. Quais são as bases que vão sustentar a pedagogia sistêmica? O que está por trás, né, da pedagogia sistêmica? Os pressupostos teóricos, o que é, de fato, essa abordagem sistêmica e fenomenológica segundo o Bert Hellinger? Quais são os objetivos da pedagogia sistêmica, ou seja, enquanto ciência, onde a pedagogia sistêmica se fundamenta. Então isso nós vamos trabalhar no nosso primeiro módulo. No segundo módulo, nós vamos olhar para o lugar, para o papel, para a função de cada um dentro desses contextos. É muito comum que a gente que trabalha com educação perceba o quanto nós somos sobrecarregados, o quanto nós estamos sobrecarregados e fora do nosso lugar, das nossas funções, por uma série de questões. Então, no nosso segundo módulo, nós vamos olhar para esses lugares. Qual é de fato o nosso lugar? Qual é de fato o nosso papel? O que eu posso fazer para estar nesse lugar, para assumir esse meu papel e ficar bem? Né? Quando nós encontramos o nosso lugar no mundo e o nosso lugar na educação, como educadores, nós ganhamos muita força. E aí, esse educador agora, ele é empoderado para aquilo que ele de fato é. Então isso nós vamos trabalhar no nosso segundo módulo, além de olharmos para a questão do currículo oculto. O que é esse currículo oculto? Para algumas realidades, como por exemplo, as crianças que são adotivas, os alunos que são adotivos, quais são os princípios que norteiam a pedagogia sistêmica, isso também trabalharemos nesse módulo 2. No terceiro módulo, nós vamos olhar para as ordens da ajuda. Bert Hellinger traz para nós 5 ordens da ajuda que são importantíssimas para a nossa compreensão de mundo, para o nosso olhar para o mundo e para tudo aquilo que nos rodeia. O professor o educador, ele é uma profissão de ajuda, só que muitas vezes nós nos sobrecarregamos e, estando fora do nosso lugar, isso que deveria ser ajuda acaba se transformando num grande peso, num grande fardo. As estatísticas estão aí para mostrar como nós adoecemos, né? E uma das principais causas é esse estar fora do lugar, esse querer fazer algo que não nos compete, e nós acabamos pagando um preço por isso. Então, como estar bem nesses contextos todos? Então, vamos olhar para tudo isso. E, além disso, olharemos dentro desse contexto de ajuda para a importância desse profissional da educação, para o seu sucesso, para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Então, isso é possível? Se isso é possível, que caminhos nós podemos seguir e tomar para alcançar tudo isso? Módulo 3, trabalharemos isso.
No nosso módulo 4, nós vamos olhar para os emaranhamentos. O Bert vai dizer que um emaranhamento é quando nós nos confundimos com outras realidades da nossa própria história, quando nós não estamos, de fato, no nosso devido lugar e não temos consciência disso, é sempre um processo inconsciente. Então aqui nós vamos trabalhar os princípios da psicogenealogia, as questões da multigeracionalidade, a questão da transgeracionalidade, da inteligência transgeracional, dos principais emaranhamentos que vão acontecer, do adoecimento do professor e do aluno devido a todos esses emaranhamentos, dos conflitos que vão surgindo no contexto escolar. Então, como que tudo isso interfere, né, pode proporcionar ou interferir no processo de ensino-aprendizagem. Então, trabalharemos isso neste módulo 4. No módulo 5, nós teremos um olhar voltado para as nossas emoções. Tá? Não existe aprendizagem num ambiente onde nós não estamos em paz. Tá? E esse processo ele começa aqui dentro, conosco mesmos. Então, como que nós olhamos, nós vivemos, nós trabalhamos as emoções em nós? O que é uma emoção? Quando que uma emoção é primária? Quando que ela é secundária? Quando que nós podemos usar isso a nosso favor dentro do contexto de ensino e aprendizagem? Então, trabalharemos nesse módulo 5º também alguns princípios da análise transacional que nos ajudarão, enquanto educadores, a lidar com essas emoções, a estar no nosso lugar e papel. E no nosso último módulo, no nosso 6º módulo, nós trabalharemos a pedagogia sistêmica na prática. Então ele vai ser um módulo muito gostoso, onde nós vamos construir materiais, onde nós vamos levar para casa ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia. Depois de todo esse percurso de 5 módulos, trabalhando os conceitos, os princípios, as principais, todas as linhas teóricas, agora a gente vai colocar a mão na prática e produzir material para que nós, educadores, estejamos lá na nossa escola, na nossa sala de aula, podendo aplicar a pedagogia sistêmica na prática, ou seja, ela deixa de ser teoria para ela se transformar, de fato, além dessa postura, em algo muito concreto no nosso dia a dia. Então aqui a gente vai trabalhar as brincadeiras, os jogos, todos os recursos possíveis dentro da nossa realidade. Além de olharmos para os contextos das reuniões de pais, das reuniões com pais, de uma entrevista sistêmica, como que isso pode se dar e o que uma escola, ou o que a minha escola pode fazer para adotar essa pedagogia sistêmica junto da nossa prática. Então, são 6 módulos, um curso composto de 90 horas ao todo, onde nós ofereceremos tudo isso e muito mais. Cada turma traz para o curso aquilo que a turma é. Então, muitos conteúdos são os nossos próprios conteúdos. A gente diz assim, o curso de pedagogia sistêmica ele não é um curso teórico, ele é prático e vivencial o tempo todo. Então, o próprio aluno vai trazendo esses contextos, as suas dores, as suas dificuldades, e nós vamos trabalhando tudo isso ao longo do curso também. Tá? Então, as inscrições estão abertas para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Santo André, em São Paulo, e também para Maracaju, aqui no Mato Grosso do Sul. Então entra lá, a gente vai colocar o endereço aqui do nosso site, entra lá, se inscreve, entre em contato através do WhatsApp, tire suas dúvidas, nós estamos disponíveis para você. Venha trilhar conosco esse caminho e fazer parte dessa história maravilhosa que é a história da pedagogia sistêmica aqui no Brasil. Nós esperamos você!